Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou Amanda Everardo, a sua mais nova professora de matemática. Nesse vídeo, a gente vai continuar a resolução da prova do Enem do ano de 2019. Lembrando, eu não sei se você já assistiu a primeira parte, o primeiro vídeo, eu dividi a resolução das 45 questões de matemática em 5 vídeos, cada um contendo 9 questões. Então, esse é o segundo vídeo, o primeiro vídeo já está publicado. Se você quiser, você pode voltar e assistir as outras 9 questões que já foram publicadas antes, belezinha? Bora lá, a gente vai ficar revezando o enunciado na tela e depois a resolução comentada. Então, se você já fez essa prova antes, você pode ler de novo o enunciado, tentar ver alguma coisa que você não tinha entendido, que não tinha ficado claro e que agora vai ficar, ou então já segue direto para a resolução comentada. Mas se você está estudando para o Enem do próximo ano, para a próxima prova do Enem, aí você pausa o enunciado na tela, tenta resolver sozinha essa questão, depois solta o play e confere comigo a resolução comentada, belezinha? Vamos começar enunciado na tela. Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando 2 discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme a indicação na figura. Então tem a figura e tem o diâmetro do disco dentado. O ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca, de modo que, à medida em que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca, a cada volta completa dos pedais. O valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetro e com uma casa decimal é... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. O que ele está perguntando? O diâmetro de uma segunda catraca. Só que qual é a relação dessa segunda catraca com a primeira que já existe? Bom, o diâmetro da primeira foi dado no enunciado, mede o quê? 7 centímetros. E aí ele não fala inicialmente qual é o avanço que esses 7 centímetros dá. Então eu vou considerar que esse avanço é x. Só que ao mudar o diâmetro, o novo diâmetro tem que permitir um avanço o quê? Maior. Ele quer um avanço 50% maior. E como que a gente poderia escrever esse avanço? Bom, aumentar 50%, olha só, é a mesma coisa aqui, ó. Sobre um 100% que já existe, você acrescentar 50%. Logo, o novo valor comparado ao inicial vai ser o quê? 150%. E 150% é a mesma coisa que 150 dividido por 100. Ou 1,5. 1,5 é o fator decimal correspondente a um aumento de 50%. Então, o novo avanço vai ter que ser 1,5, 1,5 do avanço anterior. Show de bola? E aí, a gente vai ter que encontrar o segundo diâmetro. Então, essa é uma regra de 3 simples. Só que você tinha que avaliar a relação entre essas grandezas. Porque quanto maior for o diâmetro, menor vai ser o avanço, e quanto maior o avanço, menor tem que ser o diâmetro. Logo, a relação entre essas grandezas é inversamente proporcional, e toda vez que a relação entre as grandezas numa regra de 3 simples for inversamente proporcional, a gente não pode sair multiplicando em cruz da maneira que aparece. Uma maneira de você pensar é multiplica direto e reto, então diâmetro 2 vezes 1,5 de x igual a 7 vezes x, ou se você quiser montar aquela proporção, você vai pegar uma fração dessa
desse esqueminha que a gente montou, 7 sobre D2 é igual, aí a gente tem que inverter a outra grandeza. Então, se x estava em cima, o x vem para o denominador, e se 1,5x estava embaixo, ele vem para o numerador, ok? Aí aqui sim você multiplica em cruz. Então, nesse caso, olha só, tem x nos dois membros da equação, e como entre eles acontece a multiplicação, então a gente pode simplificar a equação toda por x, e aí vai ficar para nós 1,5 vezes o segundo diâmetro, que eu estou chamando de D2, é igual a 7. Esse número que está multiplicando, ele passa dividindo, e aí, nossa, Amanda, fazer 7 dividido por 1,5 eu acho muito difícil, divisão com números decimais. Então, posso te dar uma dica? Tenta transformar essa fração em uma outra fração equivalente, de maneira que não exista o número decimal. Nossa, Amanda, mas como que eu consigo isso? Olha só, uma opção seria você multiplicar por 10, o numerador e o denominador. Ficaria 7 vezes 10, 70, 1,5 vezes 10, 15. 70 dividido por 15, já é uma boa opção. Ou então, eu pensei aqui, 1,5 é como se fosse 1,50, R$1,50. E quando eu faço 2 vezes R$1,50, dá R$3, 3 inteiros. Então, se a gente multiplicar por 2, a gente também chega em uma fração equivalente sem números decimais. Então, vou multiplicar por 2 o numerador e o denominador. Vai ficar 7 vezes 2, 14, 1,5 vezes 2, 3. E aí é só fazer a divisão do 14 por 3, que vai dar aproximadamente 4,7, que ele quer só com uma casa decimal, que para nós é a alternativa C. E aí? Talvez muita gente, vamos dizer, caiu na pegadinha, porque o pessoal não está muito acostumado em conferir se a relação entre as grandezas é diretamente ou inversamente proporcional. Agora vamos para o próximo exercício, exercício 146, e lembrando que essa resolução é da prova azul. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 40%. Alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 e 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. Alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo emitir que a temperatura será superior a 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 25%. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Então, olha aí o gráfico. Ele, de um lado, apresenta a variação da temperatura, que vai até 60 graus Celsius, indicado no mapa, e do outro lado, lá um outro eixo, também indicando de 0 até 60% a umidade relativa do ar. Ele diz que o traço contínuo se refere à temperatura e que o outro, que é tracejado, se relaciona com a umidade relativa do ar. E lá embaixo, como se fosse no eixo X, esse eixo da horizontal, tem os números 2, 4, 6, 8 até o 16 que indicam o quê? O dia do mês. Então, decorridos os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que no período a que se refere o gráfico foram emitidos os seguintes alertas: dia 1, alerta cinza; dia 12, alerta laranja; dia 13, alerta vermelho. Em qual ou quais desses dias os avisos foram emitidos corretamente? Corretamente, atenção nessa palavra. Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. Por quê? A gente vai ter que conferir dia a dia nesse gráfico. Então, era um exercício que conta, a gente não precisava fazer. Tinha que só conferir a informação
do texto com a presente no gráfico. Então, olha só, no dia 1, ele falou que a temperatura é menor que 10 graus Celsius. Se a gente olhar no gráfico, ele está ali numa região que é menor que 10 graus Celsius. E a umidade, ela está, se você for olhar no gráfico, entre 30% e 40%. Então, no dia 1, a temperatura menor que 10 graus Celsius e umidade menor que 40%. Então, esse dia tinha que ter sido emitido um alerta cinza. E ele diz que foi emitido um alerta cinza. Então, tá correto? Tá correto. Agora a gente vai para o dia 12. Então, se você procurar no mapa o dia 12, você vai ver que a temperatura é de 40 graus e que a umidade é de 20%. Então, olha só, umidade menor que 20%, ok. E a temperatura é 40 graus. Então, poderia ter sido emitido o quê? Um alerta laranja. E aí, o pessoal acho que vai até discutir a questão de se aqui o 40 pertencia ao laranja ou ao vermelho, né? Teoricamente, o 40 pertenceria ao vermelho, mas como no vermelho ele falou assim, ó, superior a 40, então eu não estou considerando o 40 graus no vermelho, e sim no laranja, porque vermelho ele falou superior a 40, ok? E aí, aqui a gente vai ver a umidade. A umidade está menor que 25? Não. Ela está o quê? 40%. Então, poderia ser um alerta vermelho? Não poderia. E ele diz que aqui foi emitido um alerta vermelho e esse alerta está errado. Então, a alternativa que mostra os dias corretos, 1 e 12, é a alternativa C e por isso ela é a alternativa correta. Ok? Vamos para a próxima questão, enunciado da questão 147. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro D igual a 40 centímetros, que tangencia os lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é H igual a 60 centímetros, conforme ilustrado na figura. Use 3,14, 3 inteiros e 14 centésimos como aproximação para π. Então, olha aí, tem a figura, ele indica D o diâmetro, H a altura da placa toda e pergunta: qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Então, volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. Eu fiz um esboço, bem esboço dessa placa, e aí ele quer saber da área. Então, área de qual figura? Nossa, Amanda, eu nunca estudei a área dessa figura que está aparecendo aí na prova. Ok, nem eu dessa figura. E aí a gente faz o quê? Faz uma decomposição e transforma em figuras que a gente já conhece. Então, eu tô pensando em metade de um círculo e aí a parte de baixo vai ser um retângulo ou um quadrado. Eu vou conferir. Ele disse que a altura toda é o quê? 60 centímetros. E ele falou que o diâmetro dessa circunferência é 40. Bom, se o diâmetro é 40, então o raio vai ser o quê? 20 centímetros. E por isso que quando eu penso em metade de um círculo, aqui o raio eu estou considerando 20 centímetros. E aí, essa altura toda, que era 60, eu subtraio 20, vai dar quanto? Vai dar 40 centímetros. E aí, aqui embaixo, que era correspondente ao diâmetro, por quê? Porque ele tangencia o retângulo, então essa medida é a mesma medida do diâmetro, que vai ser 40, ou seja, na minha decomposição eu tenho um semicírculo com raio 20 e um quadrado, porque ficou 40 centímetros aqui e 40 centímetros. Então, a área, metade de um círculo mais área de quadrado. Qual é a fórmula da área do círculo? É πr ao quadrado. Só que aí eu vou dividir por 2, porque eu só quero metade do círculo. Mais a área do quadrado, que é muito fácil. É ado, cada um no seu quadrado. Lado vezes lado é a área do quadrado. Então, a gente vai pegar o lado, que é 40, e elevar ao quadrado. 40 vezes 40 dá 1.600. Nossa, Amanda, mas como que eu faço de cabeça essa conta? Pensa,
4 vezes 4, quanto que é? É 16. Então, 40 ao quadrado vai ser o 16 com 2 zeros. Show de bola? Bom, agora aqui, o pi, o enunciado falou para trocar por 3,14, 3 inteiros e 14 centésimos. E aí a gente vai fazer o raio. Raio não é o diâmetro, por isso que tinha que prestar atenção logo no começo. 20 elevado ao quadrado, que dá? Pensa aí. 2 ao quadrado, 4. Com os 2 zeros que vai ficar da multiplicação, 400. Vezes 3,14 dividido por 2. Aí eu vou simplificar, porque eu adoro, eu sou rainha da simplificação. 400 dividido por 2 dá 200. E aí 200 vezes 3,14 vai dar 628. Soma com 1.600 vai dar 2.228 centímetros ao quadrado. A área de uma placa, só que ali ele tem 10 placas encomendadas, então vai ter que fazer 10 vezes 2.228, que vai dar 22.280 centímetros quadrados, que para nós é a alternativa B. E assim a gente fez mais um exercício de geometria aqui da prova e vamos para o próximo, exercício 148, enunciado na tela. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução do seu conteúdo, de acordo com suas especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida em 80% da sua capacidade. Para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício que é super Enem, né? Convenhamos que apareceram alguns exercícios que não são tão assim, raiz do Enem, mas tá tudo bem, você não vai desistir da prova por causa disso. Vamos focar em exercícios como esse. Exercício que tinha transformação de unidade de medida, porque ele fala do volume da banheira, 0,3 metros cúbicos, só que a outra informação da embalagem do produto, ela é dada em litros. Então, olha só, primeira coisa, transformar, olha eu aqui, metros cúbicos para litros. E aí você tinha que lembrar que nessa transformação de unidade de medida, a gente tinha que multiplicar por 1.000, de metros cúbicos para decímetros cúbicos também, vamos acordar aí, Brasil, tem que multiplicar por 1.000. Então, ó, desloca uma casa, as outras duas você completa com 0, vai dar 300 decímetros cúbicos. E aí, é muito facinho, se você não estudou antes, já anota aí no seu resumo que cada 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, se tem 300 decímetros cúbicos, vai ter o quê? 300 litros é a capacidade da banheira. Só que vai encher a banheira toda? Nananina, não, vai encher 80% da capacidade. Então, tem que calcular quanto que é 80% de 300 litros. E aí tem várias maneiras. Você pode fazer regra de 3 simples. Você pode transformar a porcentagem em fração e fazer a multiplicação. Poderia fazer uma multiplicação direta por um fator decimal e chegar na resposta, enfim. Porcentagem é linda, maravilhosa, tem várias maneiras de a gente calcular a resposta de um exercício quando nele aparece porcentagem, e eu tenho um vídeo muito sensacional aqui no canal que você pode desenvolver outras linhas de raciocínio, diferente da tradicional regra de 3, nada contra ela, mas a vida é muito mais do que regra de 3, e aí depois que terminar esse vídeo, assiste o de porcentagem, eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Digita assim no pesquisar do YouTube, porcentagem, Amanda, vai aparecer um que eu tô assim, porcentagem como você nunca viu antes. É show de bola esse vídeo, assiste, você não vai se arrepender. Simplifica aqui, 2 zeros do 100 com 2 zeros do 300, vai ficar 3 vezes 80, que vai dar 240. 240 é o quê? 240 litros. Então, aquela banheira vai ficar com 240 litros de água. Vai precisar de quantas embalagens com produto? Bom, aí o que você tem que fazer? Você vai ter que dividir agora esse valor por 2,7, porque ele vai dissolver em 2,7 litros de produto. E aí,
Nossa, Amanda, agora você deu a dica da porcentagem, mas me aparece com uma divisão com número decimal? Já falei, transforma um número em um número inteiro. E como ele tem uma casa decimal, você vai multiplicar por 10. 2,7 vezes 10 vai dar 27. Só que para não alterar o resultado que você faz no denominador, tem que fazer igual no numerador. 240 vezes 10 vai dar 2.400. E aí, ai, Amanda, mas olha o tamanho desse número. Porque aluno, cara, não sei o que acontece. Reclama de tudo, né? Tava decimal, tirei o decimal, reclamou. Ficou um número maior, reclamou. Então vamos lá, simplifica, mas não reclama, hein? Ó, eu vou dividir por 3 o numerador e o denominador, 2.400. Ai, não sei fazer de cabeça. Então faz o 24. 24 dividido por 3 dá 8. 2.400 dividido por 3 vai dar o quê? 800. 27 por 3 dá 9. Aí, amado, parou, né? Você tá fazendo o Enem, tem que fazer essa divisão. 800 dividido por 9 vai dar 88,88888. É uma dízima periódica. Isso significa que tem que usar no mínimo quantas embalagens? 89 embalagens, que para nós é a alternativa C. E aí, entendeu? Então, bora para o próximo exercício número 149. O slogan "Se beber, não dirija", muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama a atenção para o grave problema da ingestão de bebida alcoólica por motorista e suas consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto é tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo, que já era pequena, foi reduzida e o valor da multa para motoristas alcoolizados foi aumentado. Em consequência dessas mudanças, observou-se queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que se seguiram às mudanças implantadas em 2013, conforme dados no quadro. Então, olha aí. Ele fala o ano de 2013, 14 e 15, o número total de acidentes, 1.050, depois 900, depois 850. Suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015, com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados nessa rodovia foi de... Então, volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício, que, ó, se não for o mais fácil da prova, eu não sei qual que foi, gente. Meu Deus do céu. E outra coisa, hein? Dava para fazer no dedo, dava para fazer de cabeça. Então, ó, sem mimimi, não podia errar, porque senão a tri, você já sabe, né? Errar exercício fácil, você ferra com a tri. Então, lá no quadro aparecia que de 2014 para 2015 diminuiu quantos acidentes? De 900 para 850 diminuiu 50, ou seja, essa tendência vai continuar se repetindo até o ano de 2018, ele quer saber. Então, de 800 tira 50, vai cair para 750 e de 750 tira 50, vai cair para 70. Era só subtrair 50 acidentes de cada ano que vai dar a alternativa D, beleza? Bora para o próximo exercício 150 da prova azul. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja. Negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto e no valor de R$ 202. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro e terá o valor de R$ 204,02. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado. O valor à vista em real que deverá constar na nota fiscal é de... Então vamos lá, vamos pensar na resolução dessa questão.
que, olha só, para mim era uma das mais trabalhosas se a gente quisesse, vamos dizer, levar ao pé da letra a resolução. Não precisava, vamos dizer, de tanto para a prova do Enem, que tem tantas questões naquele tempo. Para mim é inviável, particularmente, mas vamos lá. Para a gente descobrir o valor que ele precisa emitir, esse vendedor, a gente teria que voltar o valor dessas parcelas. E para a gente voltar lá na matemática financeira, os juros compostos, a gente divide o valor da parcela. Então, nesse caso, a primeira parcela é R$202, dividido por 1 mais i elevado ao tempo. I é a taxa, que aqui está de o quê? 1% ao mês. Então, depois de um mês, ele pagou R$202. Se eu quero voltar para o valor inicial, eu vou somar 1 mais, no lugar do i, 0,1, que corresponde a 1%, e elevado a 1. Por quê? Porque o tempo é um mês, e vai dar o quê? 1,01. E aqui, a segunda parcela, que é depois de 2 meses, também eu vou dividir por 1 mais i, o i, no caso, a taxa é de 1%, substituo por 0,1, e o tempo passa a ser 2, porque é depois de 2 meses. Se você resolvesse essa equação aqui, você ia voltar no valor inicial, mas para que fazer? É uma potência com número decimal, com 2 casas decimais, e depois dividir esse resultado pelo valor que der, não convém. Então, aí um outro jeito, uma estratégia na hora de uma prova dessa, que é grande, muitas questões, enfim, eu pegar ali uma das alternativas mais fáceis, no caso a alternativa B, que é de R$400, e aí se ela for dividida em 2 parcelas, seriam o quê? 2 parcelas de R$200. E aí eu vou levar essas parcelas para os meses da frente. O que é 1% de R$200? É a mesma coisa que se dividir por 100. 200 dividido por 100 dá 2, ou seja, R$2 é 1% de R$200. Então, 200 mais R$2 de juros daria o quê? R$202, que é o valor que está ali no enunciado. E aí, R$202, que foi o valor da parcela depois do primeiro mês, a gente tem que acrescentar mais 1% de juros. Acrescentar 1%, nesse caso aqui, para descobrir 1%, você vai voltar 2 casas decimais, dividir por 100 é encontrar 1% de qualquer valor. Então, dividindo por 100 vai dar 2 inteiros e 2 centésimos, e aí quando a gente soma com esses mais R$2,02, 202 mais 2 vai dar o quê? R$204,02, que é também justamente o valor que está no enunciado, e por isso a alternativa correta é a alternativa B. Eu faria pela tentativa e erro e ia pegar a alternativa mais fácil. Ainda bem que a pessoa que elaborou a questão foi generosa, né? Não deu como alternativa correta nenhuma das outras. E assim a gente vai para o próximo exercício, o exercício número 151. 3 sócios resolveram fundar uma fábrica. O investimento inicial foi de R$1 milhão. E independente do valor que cada um investiu nesse primeiro momento, resolveram considerar que cada um deles contribuiu com 1/3 do investimento inicial. Algum tempo depois, um quarto sócio entrou para a sociedade e os 4 juntos investiram mais R$800 mil na fábrica. Cada um deles contribuiu com 1/4 desse valor. Quando venderam a fábrica, nenhum outro investimento havia sido feito. Os sócios decidiram então dividir o montante de R$1.800.000 obtido com a venda de modo proporcional à quantia total investida por cada sócio. Quais os valores mais próximos em porcentagens correspondente às parcelas financeiras que cada um dos 3 sócios iniciais e o quarto sócio, respectivamente, receberam? Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Como eu já disse outras vezes, talvez nesse vídeo, com certeza em outros do canal, a matemática é muito bela porque ela nos dá o quê? Muitos caminhos, muitas maneiras de a gente chegar na resposta final. Olha só, uma das maneiras que era possível de chegar na resposta. Foi a maneira que eu pensei aqui. O quarto sócio é o mais fácil de calcular, porque se quando ele entrou
os 4 juntos investiram 800 mil reais e todo mundo investiu igual, a gente pega esse 800 mil e divide por 4, que vai dar quanto? 8 dividido por 4 é 2. Então, 800 mil dividido por 4 vai dar quanto? 200 mil. Então, o quarto sócio investiu 200 mil. Mas o que ou quanto esse 200 mil representa em relação ao valor de venda? 1.800.000. Então, eu vou dividir, encontrar a razão, a relação e vou encontrar a porcentagem. Eu vou simplificar 1, 2, 3 com 3 zeros aqui do numerador, mais 2 zeros do denominador com 2 do numerador, e aí vai chegar na fração 2/18, que dá para simplificar mais. Então, simplificando por 2 o numerador e o denominador vai dar 1/9. Mas o que significa 1/9? Se a gente pega e faz a divisão 1 por 9, 1 dividido por 9 vai dar 11,1 ou 11,1%, ou então, olha só, para você entender melhor, 1 dá para dividir por 9? Não dá. Então, 0 vezes. Aí a gente passa a divisão para as partes decimais. E aí, 10 dá para dividir por 9? Dá. 1 vezes 9, 9 para 10, 1. E a gente continua completando com 0, colocando o resto 1 e assim vai seguindo a dízima. E aí esse número decimal, 0,11, o decimal corresponde a qual porcentagem? Para descobrir é só multiplicar por 100. Decimal, quando multiplica por 100, dá a porcentagem. Então, isso significa que o quarto sócio vai receber no final 11,1% aproximadamente. E aí já dava para excluir alguma das alternativas. Mas para ter certeza da alternativa correta, a gente tem que encontrar a parcela dos outros 3 sócios. Então, 100%, que é o valor total que foi dividido, menos 11,1%, que é a parte correspondente ao quarto sócio, vai dar aproximadamente 88,9%. Para os outros 3, que a gente divide por 3, um para cada sócio, que vai dar aproximadamente 29,6%, e a única alternativa que apresenta essas duas porcentagens, o 29 e o 11, para nós é a letra A. E assim a gente vai para o próximo exercício, penúltimo do vídeo, exercício 152. Para contratar 3 máquinas que farão o reparo de vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é de R$ 31 mil. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Então, volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Por quê? Esse é um exercício que está falando em divisão inversamente proporcional. Ok, então a gente vai pensar que tem aí um valor que vai ser dividido por 2 e vai ser dividido por 3 e vai ser dividido por 5. E quando a gente soma essas 3 partes, tem que dar o quê? O R$ 31 mil. Então tá, aqui a gente faz o MMC de 2, 3 e 5, que vai dar 30. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 30 dividido por 2 dá 15 vezes x, 15x. 30 dividido por 3 dá 10 vezes x, 10x. 30 dividido por 5 dá 6, 6 vezes x, 6x igual a 31 mil. Aí eu vou somar aqui os números do numerador e esse 30, que é o denominador que está dividindo, eu vou passar ele multiplicando. 15 mais 10, 25, mais 6, 31. Ótimo que deu 31x igual a 30 vezes 31 mil. Por que eu falei ótimo? Porque tenho 31 aqui e tenho 31 aqui. Eu vou dividir os 2 membros da equação por 31. Aqui vai ficar 1x igual a 30 vezes 1 mil. 30 vezes 1 mil dá 30 mil, ou seja, a gente vai pegar 30 mil e dividir por 5, porque ele quer saber quanto que
que recebeu a empresa mais velha, que tinha o equipamento mais antigo. Então, 30 mil dividido por 5 vai dar 6 mil. 6 mil é quanto essa empresa recebeu, que para nós é a alternativa B. Beleza? Bora! Agora sim, agora é o exercício 153, que é o último exercício do vídeo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o rendimento mensal dos trabalhadores brasileiros no ano de 2000 era de R$ 1.250. Já o censo de 2010 mostrou que em 2010, esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Esse mesmo instituto projeta que em 2020, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010. Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Ai, professor, exercício de porcentagem, posso fazer regra de 3? Pode, mas se você fizer diferente também não cai a mão nem a cabeça. Vamos tentar pensar um pouquinho diferente a porcentagem? Olha só, ele disse que o salário era de R$ 1.250 e que passou um tempo, teve um aumento de... salário não, rendimento médio mensal, né? Aumentou 7,2%. E aí, eu já comentei em outros vídeos, em outro momento talvez também nesse vídeo, que falar de um aumento de 7,2% é você fazer o quê? Uma multiplicação por um fator de aumento. Nesse caso, qual seria o fator de aumento? 1/72 milésimos. Ok, mas eu já falei disso também. Quero falar coisas diferentes, métodos novos, pensamentos novos para você. Olha só, topa acompanhar comigo essa resolução diferenciada? Olha só, 7% não é a mesma coisa que 7 vezes 1%? Então eu vou calcular 1%. Porque calcular 1% é muito fácil, é só dividir por 100. Então eu vou voltar duas casas decimais, 1% de 1.250 são R$ 12,50. E aí, se eu quero calcular 7%, eu vou fazer o quê? 7 vezes R$ 12,50, que vai dar R$ 87,50. Tá bom? E calcular 0,1%. Eu vou dividir por 10 mais uma vez. Esse valor aqui é 10 vezes menor. Então, eu pego e volto a vírgula mais uma casa. Ou seja, 0,1% de R$ 1.250 é R$ 1,25. Ok, mas se eu quero 0,2%, eu pego essa quantidade e multiplico por 2. Então, 2 vezes 1,25 vai dar R$ 2,50. Aí eu somo R$ 87,50 com R$ 2,50, que vai dar R$ 90. Então, olha só, um outro caminho para você calcular 7,2% de R$ 1.250, ok? Só que se eu quero saber se o valor é aumentado, eu tenho que pegar e somar 1.250 com 90, que vai dar R$ 1.340, que seria o rendimento médio mensal em 2010. Só que ele quer saber em 2020 e mostra a pesquisa que a tendência é que vai aumentar 10% desse novo valor. E calcular 10% é muito fácil, porque o 10 não cabe 10 vezes dentro do 100, então calcular 10% é só pegar o valor que é considerado 100% e dividir por 10. E nesse caso, meu 100% está em R$ 1.340. R$ 1.340 dividido por 10 é voltar vírgula uma vez, que dá o quê? R$ 134. E aí, quanto que vai ser então o valor em 2020 do rendimento médio mensal? Vai ser R$ 1.340 mais R$ 134, que dá R$ 1.474, que para nós é a alternativa E. E aí, gostou da resolução dessa parte da prova? Eu espero que sim. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo também com as outras pessoas que você conhece e que também está estudando para a prova do Enem. Belezinha? Te espero no próximo vídeo. Valeu! Tchau!